Eu vou falar de 3 pessoas: aquelas que são cheias, aquelas que são abundantes e aquelas que são transbordantes. É como se elas estivessem dentro de um copo. Imagina uma pessoa sendo um copo cheio de água. Existem aquelas que estão cheias, faltando 1, 2 dedinhos para completar. Existem aquelas que estão abundantes, que tem água até a borda do copo. Existem aquelas transbordantes. Quem é a 4ª pessoa que eu falei que nem ia comentar? Aquelas que estão vazias. Imagina o seguinte: tem um texto lá que diz que existem rios que fluem de águas vivas. Então a água, o significado da água, toda vez que você fizer a leitura, a água significa vida. E quando eu trago essa referência a um copo de água, imagina você, um copo de água embaixo de uma torneira. E essa torneira, por ser uma torneira que a gente acredita, uma torneira de sabedoria que gera vida, ela não esgota, ela não fecha. Essa torneira ela nunca fecha. Se você busca realmente a fonte, ela nunca fecha. Só que algumas pessoas decidem colocar o quê? Uma tampa naquele copo. As pessoas vazias falando o seguinte: eu não preciso de nada externo, já tenho tudo aqui. Eu não preciso de fonte. Ou na verdade começam a colocar, ao invés de água, começam a colocar barro, carvão, sujeira dentro daquele copo. As pessoas que buscar daquela fonte, elas falam o seguinte: deixa eu me encher dessa fonte, e aí começam a ficar cheias. O que acontece com algumas pessoas que são cheias, não são abundantes nem transbordantes, mas elas estão cheias? É que elas olham para o seu passado e falam o seguinte: meu passado era tão ruim, estava tão vazio o meu copo, só por estar pela metade, ou um pouquinho acima da metade, um pouquinho de água, eu já estou feliz. Bloqueios são como se fossem algemas ou aquelas bolas de ferro que você prende no pé e tenta avançar. Imagina você fazer uma maratona com aquelas bolas de ferro no pé. Só que ao invés de ter uma, algumas pessoas têm mais do que uma. Não basta ter apenas uma, coloca numa perna e coloca na outra e vai correr, ou vai tentar correr arrastando o pé com aquelas bolas. Os bloqueios são exatamente isso. Bloqueios te impedem de ter velocidade na tomada de decisão. O que são bloqueios, Thiago? Merecimento, achar que não merece, é um bloqueio. Perfeccionismo é um bloqueio também. Você conhece alguém perfeccionista? Você não, conhece alguém lá fora? Sim ou não? Eu conheço alguém que era muito perfeccionista e vai batendo todos os dias esse bloqueio. Existe bloqueio de perfeccionismo, de criatividade, de automerecimento, de autoimagem, de criatividade. São vários bloqueios que você vai descobrindo, e quando você começa a descobrir, você começa a tirar essas bolas de ferro que te impediu, e você começa a se tornar mais rápido e mais veloz nas tomadas de decisões. Porque aquilo que te distancia daquilo que você quer, presta atenção nisso que eu vou te falar. Você sonha numa vida melhor, com mais coisa, aquilo que você está. Quem quer ir para uma próxima fase na sua vida? Fala aí. Levanta a mão e fala eu. O que te impede você avançar na próxima fase é a velocidade na tomada de decisão. Tem um grande CEO americano que ele fala o seguinte: mostre-me alguém na sua velocidade em tomar uma decisão, que eu vou lhe mostrar o sucesso dele. Muitos dos sonhos, projetos que estão engavetados, que você um dia sonhou em fazer, sonhou em conquistar, e eles estão engavetados, eles estão só pela velocidade na tomada de decisão. Começa a olhar agora por um momento. Quantas oportunidades, você que está em casa, quantas oportunidades você perdeu porque demorou para tomar uma decisão? A decisão, ela te abre portas. As pessoas que têm um bloqueio de perfeccionismo, eu ainda estou falando sobre aqueles 3 tipos de pessoas: cheias, abundantes e transbordantes. O que impede alguém de ser realmente abundante ou transbordante é alguém que colocou uma tampa, e essa tampa nesse copo são os bloqueios. O que impede alguém de tomar uma decisão rápida? É o perfeccionismo. Ele fala o seguinte: eu vou tomar uma rota, só que antes de tomar essa rota, e essa rota pode ser um projeto, pode ser um sonho, pode ser um relacionamento, pode ser uma oportunidade. Ele fala: antes de tomar essa decisão, eu preciso saber o passo a passo. Você conhece alguém que precisa saber o como para tomar uma decisão? De todo o processo? Existem algumas pessoas que precisam saber disso. Só qual é o grande problema? O trajeto é como se você estivesse, Wellington, dirigindo um carro com farol de milha. O farol só vai iluminar aquilo que é preciso para você andar nesse trajeto. Ele não precisa iluminar todo o caminho. É igual um Waze, que você coloca o endereço no Waze, ele não te mostra o caminho todo na tela. Ele vai te mostrando aquela quantidade de quilômetros ou de centímetros na tela de um celular que são necessárias para você saber qual é a sua rota. E é exatamente isso quando você começa a tomar decisão. Você começa a tomar uma decisão, e essa decisão abre um leque de possibilidades. E você toma outra decisão, um leque de possibilidades. Decisão, leque de possibilidades.
Por quê? Em cada nova decisão, você conhece novas pessoas, você frequenta novos ambientes, você vive novas experiências. São as decisões que te fazem sair da onde você está, ou te farão sair da onde você está para a próxima fase. Aquilo que você vive hoje, da forma que você vive hoje, seja no seu trabalho, o seu casamento, as suas finanças, se você olhar para a sua conta bancária, ela reflete exatamente a quantidade de decisões que você tomou ou que você não tomou. Visão progressiva é exatamente o que você precisa para tomar suas decisões. Eu não preciso saber todo o trajeto, porque pode ser que lá na frente eu tenha que virar à esquerda ou à direita, que está congruente com aquilo que eu penso ou que eu vivo. Então o convite para você é começar a eliminar esses bloqueios. E porque alguém quer saber o como, o porquê, o passo a passo, às vezes um perfeccionismo ou um não merecimento, essas pessoas acabam tendo o quê? Mais bolas de ferro prendendo o pé, impedindo elas de ir para uma próxima fase. Quando você começa a entender isso e fala o seguinte: eu vou tomar decisões rápidas, porque eu nunca perco. Tem um driver mental que nós aqui na plataforma aprendemos com o Pablo, ele sempre ensina, que é o quê? Eu nunca perco, eu ganho ou aprendo. Escreve aí no seu celular: eu nunca perco, eu ganho ou aprendo. Como que é isso, Thiago? Como que nunca perde? Porque quando você toma uma decisão, presta atenção no que eu vou te falar, quando você toma uma decisão, você toma um caminho, mesmo que esse caminho esteja errado e te custe energia, tempo ou até grana, você aprendeu algo que? De como não fazer. É interessante que uma vez um empresário chegou até nós e falou o seguinte: como que eu vou ensinar empresários se eu quebrei 7 vezes? A pergunta é: você quebrou de formas diferentes? O que você fez diferente no seu negócio? Será que um pouquinho de prudência não é necessário para tomar algumas decisões, escolher alguns caminhos? O que é preciso? Ele falou o seguinte: são 7 formas que eu aprendi de como não fazer. Eu falei: ótimo, agora aprende uma forma de fazer correta e já junta essas 7 formas erradas e mostra: existem 7 formas erradas de não fazer algo. Então quando você começa a tomar essas decisões, e essas decisões vão te levar para novos lugares, por exemplo, você tomar a decisão de vir aqui na plataforma de forma presencial, você vai descobrir algo novo, vai conectar com alguém nova, um sócio, um parceiro, um fornecedor, um colaborador, talvez ele esteja aqui dentro. Se você realmente estiver aberto a isso, você que está em casa, só o fato de sentar e pegar um caderno e anotar isso, tudo que você está ouvindo na palestra, você já vai sair de forma diferente. É um novo aprendizado. Então eu nunca perco, ou eu aprendo ou eu ganho. O convite vai ser tomadas de decisões cada vez mais rápidas para te impulsionar cada vez mais rápido a novos resultados. Tudo isso para te falar, você que está em casa, tanto no YouTube, no Instagram. No YouTube tem um botãozinho ali chamado de transbordo, que nós chamamos de transbordo. Na verdade ele está escrito compartilhamento. Compartilha lá com 3 pessoas que mais fazem sentido para vocês, para que ela possa realmente aprender os segredos e os hábitos das pessoas altamente prósperas. E aí eu estava falando sobre os 3 tipos de pessoas. Anota aí e eu quero que você se identifique. Qual desses 3 tipos de pessoas você é? Aquela que está cheia e fala o seguinte: isso é o suficiente para mim. Então você veio buscando desenvolvimento, veio buscando se desenvolvendo, oportunidades, pessoas, ambientes, experiências. Você começa a encher esse copo e aí coloca a tampa. Não, tá bom assim, vai que o copo caia e aí derrama água, já que eu conquistei isso. Existem aquelas pessoas que falam o seguinte: não, deixa eu manter isso, porque o que eu vivo hoje é melhor do que ontem. O Pablo vai falar sobre prosperidade. Você vai entender que prosperidade tem um grande segredo, que não é o que a maioria das pessoas imaginam que é. E prosperidade muito está ligado com identidade, mas isso ele vai falar daqui a pouco. Eu só quero que você entenda o seguinte: aquele que tem um copo cheio e olha para o copo e fala o seguinte: esse copo já está o suficiente, eu vou prender, guardar ele, fechar ele, porque se cair eu não vou conseguir mais. Uma pessoa que é cheia, que acredita nisso, que se o copo virar, perder aquela vida que está dentro, que água significa a vida, se ele perder aquela vida que está ali dentro, ele não vai conseguir mais. É alguém que não confia na torneira que está altamente aberta e disponível 24 horas. É alguém que acha que em qualquer momento pode acabar aquela água. O abundante já é diferente. O abundante, ele começa a olhar para a sua vida e fala o seguinte: não adianta só estar cheio, eu quero trocar todo aquele ambiente do copo, eu quero colocar vida até em cima. Ele fala: eu quero realmente viver tudo que existe para mim. Então ele cresce, se desenvolve, cresce muito. Esse é o abundante. Aquela pessoa que não cansa de querer se desenvolver, de querer buscar. Quem assim tem vontade de buscar e aprender coisa nova todos os dias, de viver coisa nova todos os dias? Levanta a mão, não. Fala eu aí. Escreve aí nos comentários quem realmente tem vontade de aprender todos os dias, de você ter aquela sede, aquela gana de querer mudar todos os dias. Eu lembro quando eu descobri isso em 2016, quando eu li o primeiro livro, 100%.
Eu preciso confessar algo para vocês. Posso confessar algo? Nem na época da escola eu lia um livro inteiro. Nunca li um livro. Eu sempre tinha uns amigos que contribuíam nas tarefas, assim. Tem gente, tem uns caras que contribuíam, tem, né? Nas tarefas, sempre compartilhava ali. Eu era o cara maior da turma, então já entende, né? A gente sempre compartilhava as tarefas. Mas em 2016 eu li um livro chamado Os Segredos da Mente Milionária. Quem já leu esse livro? Massa, né? Eu recomendo ler esse livro a cada 6 meses. Você vai ver que é uma nova leitura a cada 6 meses, é uma nova leitura, você não reconhece aquilo que você leu 6 meses atrás. E eu li esse livro pela primeira vez em 2016, e quando eu li aquele livro, a minha cabeça dizia: existe um mundo lá fora que eu ainda não conheço. Existe um novo comportamento lá fora que era totalmente novo para mim. Eu falava, como que as pessoas podem viver dessa forma? Como pessoas têm hábitos de pessoas altamente prósperas, e eu não conhecia, não vivia isso. E a minha cabeça explodiu. E a partir daquele momento, eu comecei a buscar coisas novas todos os momentos. Talvez seja a fase que você está hoje, de buscar coisas novas todos os dias, de às vezes entrar em rodas e já não conseguir nem mais ouvir as pessoas falando. Quem já passou por isso assim? Tem, né? É um processo isso. Às vezes a pessoa fica te questionando, falando: e aí, vai virar coach agora, palestrante, pastor? Você ficou chato pra caramba. Mas isso é um processo daqueles que são abundantes. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Aqueles que são abundantes falam o seguinte: eu quero mexer, eu quero aprender todos os dias, crescer todos os dias, e entra numa velocidade de crescimento muito rápido. Só que existe uma terceira pessoa, que essa cumpre aquele chamado de ir e levar as boas novas, ir e formar pessoas, ir e compartilhar aquilo que realmente está vivendo, que são as transbordantes. Então eu tenho um copo com uma torneira que tem fonte infinita, entra, enche de água até ser cheio, abundante, e aquele que entende realmente começa a tirar os seus bloqueios, que são as tampas, e fala o seguinte: quanto mais água entrar nesse copo, mais vai limpar o copo, mais vai tirar a sujeira mais rápido. São os transbordantes, que aquela água começa a jorrar para fora, e jorra não só na mesa que aquele copo está, mas jorra no chão, e tudo aquilo que está próximo àquele copo começa a ser alimentado por aquela fonte. Eu não sei se é você, essa pessoa transbordante, mas esse que começa a se desenvolver todos os dias, de crescer todos os dias, de aprender todos os dias, ele entende o seguinte: que não adianta somente eu, mas as pessoas que estão ao meu redor precisam ouvir e aprender aquilo que eu estou aprendendo. Elas precisam renovar a sua forma de pensar todos os dias. Elas precisam começar a abrir os seus olhos, e abrindo os olhos, tirar as escamas ou as lentes da forma que elas enxergavam a vida. Esse é o transbordante. E aí ele começa a investir não somente na sua vida, mas começa a investir na vida de outras pessoas. Quem são os transbordantes? Aqueles que convidam sempre um amigo, mesmo que ele fale que não, uma vez, 2 vezes, você confia que existem pessoas que precisam aprender. E aí você entende o seguinte na sua empresa. Você que é empresário, tem empresário aqui hoje? Quem é empresário e empreendedor? Tem empreendedor? Você entende o seguinte: que transbordar é levar o seu produto, a sua ideia, o seu serviço para outras pessoas. Transbordar não é somente ensinar e falar sobre a transformação que você está vivendo. Ser transbordante é entender que o seguinte: que seu produto sano uma dor, se o teu serviço sana uma dor, você está transbordando. E aí você vai começar a entender o seguinte: que não é somente a sexta-feira o melhor dia da semana, mas todos os dias são dias para você aprender algo e transbordar na vida de outras pessoas. E aí você começa a entender o seguinte: que aquela fonte de água que vai correndo todos os dias, ela é infinita. E da onde que vem essa fonte? A gente chama de sabedoria. Anota isso daí: sabedoria. Existem 2 tipos de sabedoria. Quais são os 2 tipos de sabedoria? A sabedoria vertical, a horizontal e a sabedoria vertical. A horizontal é aquela que a gente troca nos livros, nos cursos, nos filmes, documentários. É a sabedoria humana. Escreve aí: a sabedoria horizontal é a sabedoria humana, aquela que a gente troca informação. Então você sabe sobre o teu segmento. Você trabalha com o que, amigo? Audiovisual. Como é o seu nome? Brito Júnior. Então o Brito Júnior entende sobre audiovisual. Quantos anos você trabalha com isso? 7 anos. Então há 7 anos ele trabalha com audiovisual. Ele tem conhecimento sobre? Sim ou não? Quando a gente começa a fazer uma troca, eu ensino ele sobre métodos, sobre palestras, sobre mentoria, sobre marketing digital. Nós estamos fazendo uma troca. Eu estou transbordando, lembra do conhecimento nele, e ele transborda o conhecimento. Aí eu pego meu amigo aqui, como é o seu nome? O João Paulo. Trabalha com o que, João Paulo? Engenheiro civil há quantos anos? 5 anos. Então há 5 anos ele trabalha com engenharia. E aí a gente começa a fazer essa troca. É um transbordo, e isso começa a ter algo chamado mastermind ou mente mestra. São informações que são trocadas. Então João Paulo começa a ter informações sobre marketing, palestra, metodologia, e aí o Brito começa a compartilhar sobre audiovisual, e nós começamos a ter informações que antes nós não tínhamos.
que a maior sacada para você que é empresário, presta atenção nisso que eu vou te falar, a maior sacada para você que é empresário é não olhar para os seus concorrentes. O que acontece quando alguém está começando no seu negócio ou quer dar um upgrade? Presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Os empresários tendem a olhar para os seus concorrentes, visitar os concorrentes, fazer um cliente oculto nos seus concorrentes, olhar tudo aquilo que eles fazem e falar o seguinte: deixa eu copiar isso aqui ou modelar esse processo dele aqui na minha empresa. E aí volta lá, copia o formato de marketing para a sua empresa. Começa a olhar, presta atenção. Toda vez que você fizer isso, empresário, dentro do seu segmento, talvez isso já valha você ter vindo nessa tarde. Toda vez que você fizer isso dentro do seu segmento, você vai estar 1, 2 ou 3 passos atrás do concorrente. Qual que é a grande sacada? É você fazer exatamente isso com empresas de outro segmento e outros nichos. Então você trabalha com uma pizzaria. Ao invés de consultar outras pizzarias, você vai numa floricultura e começa a olhar uma grande floricultura da cidade e quais são as estratégias que ela tem. Quando você pega essas estratégias e aplica no seu negócio, você começa a andar na frente no seu setor, segmento ou no seu nicho. Então a sabedoria, estou falando sobre 2 tipos de sabedoria. A sabedoria horizontal, que é essa sabedoria humana, é a nossa troca de tudo aquilo que nós aprendemos de forma cognitiva, através dos livros, através da faculdade, através das experiências. Existe essa sabedoria e a gente começa a fazer uma troca. Napoleão Hill, que estudou a mente dos maiores empresários americanos, ele fala sobre quando você começa a juntar pessoas com o mesmo propósito, com o mesmo viés, e cada um começa a contribuir com aquilo que tem, você forma uma mente mestra. Quer dizer, uma ideia acima daquelas ideias que as pessoas têm. Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas no Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, eles têm um grande ecossistema de startups. E qual que é a cultura lá? Diferente de alguns países. Muitos empresários, eles têm uma ideia e acham que a sua ideia vale milhões. Quem aqui conhece alguém que já teve uma ideia de milhões? Levanta a mão. Alguém riu e falou assim, tipo, eu já tive uma ideia de milhões. Né, Brito? Eu já tive ideia de milhões. Eu sei, porque durante muito tempo eu tive várias ideias de milhões. Só que você sabe quanto que custa uma ideia? Sabe quanto custa? Vale 1 centavo uma ideia. A ideia vale 1 centavo. O que vale realmente é a execução dessa ideia. E às vezes algum empresário fala o seguinte, empreendedor fala, eu tive uma grande ideia. E fica naquela grande ideia, por causa dos seus bloqueios, a tampa do copo, começa a falar o seguinte, eu preciso saber o como para começar a me posicionar e não coloca em prática aquela ideia. Diferente do Vale do Silício, a cultura que eles têm é de um grande quadro branco, a pessoa está ali trabalhando e tem aquele momento eureka, assim, um momento onde o cérebro explode, ele fala, eu tive uma ideia. E o que ele faz com essa ideia? Ele vai lá naquele quadro branco e escreve a ideia que ele teve sobre o negócio, sobre o novo produto, e ele volta para o seu lugar de trabalho e continua ali trabalhando no projeto que ele estava, trabalhando, e de repente várias pessoas trabalhando no mesmo local, e existe uma sinergia, a gente pode falar nisso no outro dia, existe uma frequência de pessoas criativas no mesmo ambiente. A outra pessoa fala o seguinte, tive uma outra ideia. Ele olha para aquela primeira ideia, para aquela ideia macho, e fala o seguinte, tem uma outra ideia. O que ele faz? Ele pega ou coloca um risquinho e compartilha mais uma ideia, ou ele cria uma flechinha, um subtítulo da primeira ideia. E aí mais pessoas vão contribuindo com aquele projeto e com aquela mente mestra, e de repente uma pessoa fala o seguinte, eu vou colocar para rodar isso. E ninguém se apegou a nenhuma ideia. A grande sacada, o grande convite para você dentro do seu negócio é não se apegar a essas pequenas ideias, mas sim colocá-las em prática e rodar algo que a gente chama de MVP. O que é o MVP? Vocês sabem o que é MVP? Quem sabe que já está rodando mais tempo aí? O que é o MVP? Mínimo viável do produto, que é o quê? Rodar algo com o menor custo possível, o mais rápido possível, para obter o quê? Por que eu preciso rodar um MVP? Fala para mim. Validar dados, informação. Não é à toa que o Google é uma das empresas mais valiosas no mundo, porque ela tem o quê? Dados, informações. Eu até poderia falar com você que é empresário, que você tem deixado de lado muitos dados e muitas informações. Um hábito das pessoas altamente prósperas é começar a entender o seguinte, ter um banco de dados internos sobre vários assuntos, de uma sabedoria horizontal, uma sabedoria vertical, vários dados, e esses dados o ajudam a tomar novas decisões. Então quando você começa a olhar para essas informações, quando você roda um MVP, você começa a entender o seguinte, eu posso rodar mais rápido, e eu tenho informações, porque a informação você começa a modelar essa informação e começa a aperfeiçoar, e aperfeiçoando você vai para uma próxima fase. Então a sabedoria horizontal é exatamente essa, onde a gente começa a contribuir. Existe uma sabedoria vertical, que ela vem direto de uma fonte, e essa fonte ela é inesgotável de informação.
Salomão escreveu um livro há mais de 3.000 anos chamado Livro de Provérbios. E lá é interessante que esse livro ele tem 31 capítulos. Incrivelmente um capítulo para cada dia do mês. Dia 1º, dia 2, dia 3, você pode ler um. E é interessante que Salomão, conta-se que ele teria, ou hoje, atualmente ele teria 3 vezes o dinheiro de todo mundo em sua posse. Salomão, só para você ter uma ideia, foi alguém que governou Israel durante 40 anos, sem guerras. Num período de guerras, Salomão governou um estado sem guerras. Por quê? Por causa de uma sabedoria que ele recebia de fora. E qual que era a grande sabedoria que vem? De um coração com algumas características. E a gente pode falar mais sobre o coração de um sábio e as características de um coração de um sábio. Mas eu quero que você entenda o seguinte, que quanto mais você viver experiências, mudar os seus ambientes, mudar as pessoas que estão ao seu redor, mais rápido vai ser o seu leque de conhecimento e com isso mais rápido as suas tomadas de decisões. Então Napoleão Hill, quando começou a estudar as pessoas que tinham hábitos altamente prósperos, que tinham hábitos realmente de riqueza, hábitos de tomadas de decisões rápidas, hábitos de ser desapegados, ele começou a estudar, ele começou a entender vários padrões. Ele falou o seguinte: existe um padrão no crescimento das pessoas, existe um padrão, e ele fala o seguinte, que não é nem o mais rápido, nem o mais forte que sobrevive, mas é quem se adapta melhor a circunstâncias. E quando a gente falou sobre prosperidade é igual identidade, foi uma pincelada que eu te dei, você vai começar a entender o seguinte, que quando você olha para uma laranja, para um pé de laranja, foi exatamente o que o Pablo falou hoje de manhã, até surgiu uma pergunta e um comentário. Quem assistiu a palestra de manhã aí? Quem assistiu? Vocês viram que ele estava exatamente aqui, falando sobre identidade e prosperidade, quando surgiu um comentário de alguém que queria fazer uma besteira e ele pediu para compartilhar, vocês lembram? Ele estava exatamente fluindo no pensamento de falar sobre identidade e prosperidade, porque quando uma árvore entende realmente qual é a sua identidade, entende qual é o seu propósito, ela é próspera, porque prosperidade nada tem a ver com dinheiro. Escreve aí, prosperidade é crescimento. Quando você começa a entender que prosperidade está ligada a crescimento, você começa a eliminar várias coisas da sua vida. Você começa a olhar para dentro da sua casa e fala o seguinte: existe crescimento no meu casamento? Existe crescimento na relação com os meus filhos? Existe crescimento na minha empresa? Existe crescimento na relação com os meus amigos? Existe crescimento na minha saúde? E crescimento na saúde não é para os lados nem para frente, é crescimento, você se sente mais forte, mais rápido, mais exposto. Você começa a olhar, existe prosperidade em várias áreas da minha vida? Porque algumas pessoas passam anos e anos buscando algo e quando chegam nesse algo falam o seguinte: não fez sentido para mim. Existem 2 formas de crescimento, anota isso daí. Ou você cresce buscando prazer, ou você cresce fugindo da dor. Eu vou te trazer 2 exemplos para isso. Atendendo vários executivos durante muito tempo, vários empresários e pessoas, elas falam, vou trazer um exemplo clássico. As pessoas querem crescer financeiramente, se tornarem ricos, por 2 motivos. Primeiro, buscando prazer. Quer dizer, eu quero ser rico para ser abundante e transbordante. Busco prazer, falo o seguinte: eu vou ser transbordante. A minha riqueza vai ajudar no meu propósito e vai crescer mais, eu vou ajudar mais pessoas e a gente vai buscar o prazer em cima disso. Mas existe o segundo tipo de crescimento, que é a fuga da dor. O que é a fuga da dor? É você querer se tornar rico só para não ser pobre. Existem pessoas que querem crescer, elas crescem muito rápido, às vezes só para esfregar na cara de alguém que elas conseguiram. Tá vendo como eu consegui? Você falou que eu nunca ia conseguir. Isso é uma fuga da dor. Qual que é o grande problema? Essas pessoas, elas crescem rápido. Qual é o grande problema, Brito, dessas pessoas? Elas crescem rápido, só que elas derramam sangue em pessoas que nem sabiam que ela estava machucada. Como um trator que vai apertando tudo aquilo que vem na frente, rastelando tudo que vem na frente. Essas pessoas que crescem em busca, fugindo da dor, elas não estão nem aí pelo preço que vai ser pago. Elas querem crescer e crescer muito. Por isso que nós falamos que durante o crescimento precisa ter o desfrute. O desfrutar durante o processo da prosperidade, ele vai te trazer resultados mais saudáveis. A diferença entre felicidade e alegria. As pessoas querem viver alegres, e felicidade está ligado à identidade, identidade está ligada à prosperidade. Então qual é o grande convite para você escolher? Crescer baseado na dor ou buscando um prazer? Eu te aconselho e te convido a buscar o prazer. E Napoleão Hill começou a estudar aquelas pessoas altamente prósperas no seu tempo, e ele começou a entender que existe um padrão. Padrão esse de realmente agir de forma diferente e começar a olhar para as pessoas de forma diferente. E ele entendeu o seguinte, que um dos maiores padrões das pessoas altamente prósperas ou ricas naquela época, elas sabiam exatamente o que elas queriam fazer. A pergunta é: você sabe o que você quer fazer nos próximos meses? Está muito claro para você qual é o caminho? Atendendo executivos e empresários,
A primeira coisa que eu falo é o seguinte: você sabe qual é a sua situação atual da sua empresa? Se fosse perguntar para você que é empresário, talvez você nem saiba o faturamento da sua empresa hoje. Eu preciso consultar, eu preciso olhar minhas planilhas, eu preciso fazer uma ligação. E está tudo certo, mas a pergunta é: você entende a situação que você está hoje? Se perguntar para os seus filhos como que é a relação de vocês hoje, você vai acertar aquilo que ele vai falar? Para você estar claro aquela situação, você tem consciência disso? A primeira coisa, como é o seu nome? Mauro? Paulo. Paulo é um nome forte. Conhece o apóstolo Paulo, né? Escreveu 80% do Novo Testamento, 75%, 80%. Paulo, o grande segredo das pessoas altamente prósperas, que Napoleão Hill começou a mostrar, é o seguinte: que elas não estão apegadas a pequenos resultados. Elas se alegram, mas elas falam o seguinte: esse resultado de hoje vai servir para quê? Para o próximo passo. E elas começam a entender o seguinte: que existem vários passos que vão te conectando a novos espaços, e esses novos espaços começam a gerar novos resultados. A pergunta é: você hoje, olhando para a sua empresa, a relação com o seu cônjuge, para os seus filhos, para a sua saúde, você tem 100% consciência de como está a situação hoje? Se você não tem, você busca isso todos os dias? Porque se você não entende nem onde você está, como que você consegue projetar algo lá na frente? E muitas vezes projetar algo que ainda nem está guardado ou armazenado no seu subconsciente. Foi muito interessante isso, porque durante 10 anos cuidando de casais, a gente sempre chegava nos casais e falava: não, o casamento é bom. E as pessoas falam: não, o casamento é tudo igual. Eu estou falando sobre prosperidade, que prosperidade não é só dinheiro, é crescimento. Casamento é tudo igual. Casamento é sempre um problema. Casamento é isso, casamento é aquilo. E aí quando você começava a conversar com a pessoa, a referência que ela tinha sobre casamento, presta atenção nisso que eu vou te falar. Aquilo que ela tem armazenado no subconsciente dela, aquilo que ela viu no casamento dos pais, dos avós, dos tios, foi a referência que ela tem para casamento. Ela nunca viu coisa diferente. É exatamente alguém que não conhece ou não projeta uma Ferrari, não sonha com uma Ferrari, se ele nunca viu uma Ferrari. Como alguém vai projetar um dia ter uma Ferrari se ele nunca viu essa Ferrari e não tem armazenado isso? Se você entender somente isso aqui, você já vai pular uns 10 níveis. Como que alguém vai sonhar em um casamento próspero se ele nunca viu que casamento é saudável, com várias referências de casamentos negativos? Como que alguém vai sonhar com uma Ferrari se isso não está armazenado, ela nunca viu com seus olhos? A sua visão, com esse projetor que você tem aqui na frente, ela só projeta aquilo que já está armazenado aqui atrás. Por isso que nós falamos com o Brito e com o João Paulo, que essa troca de informações começa a trazer o quê? Coisas novas para algo que eu ainda não via. E aí o Brito começa a me trazer informações sobre o mercado dele, e aí eu começo a fazer o quê? Eu posso ter visões sobre o mercado dele porque ele armazenou essas informações. E é por isso que é muito preocupante, e você precisa zelar muito por aquilo que você ouve das pessoas, da televisão, do rádio, da internet, aquilo que você vê, aquilo que você lê. Porque algumas pessoas chamam isso de portas da alma. Seus ouvidos, seus olhos, aquilo que você está alimentando os seus pensamentos. Por quê? Porque estava sem armazenamento. Quando você começa a ver, a visualizar, a ouvir isso, começa a armazenar algo na sua mente. E aí você começa a projetar isso. Quando a gente começa a falar sobre profetizar, e algumas pessoas criam uma religiosidade em cima disso, profetizar é apenas colocar para fora aquilo que o seu coração está de uma forma de esperança e de fé, que existe uma diferença entre fé e esperança. É você projetar isso de forma diferente. Quando eu começo a projetar isso, eu sou o primeiro a ouvir aquilo que eu estou falando. É exatamente quando alguém quer falar mal de outra pessoa. Tem um livro do Paul Yan-Shou chamado Quarta Dimensão. Se você não leu, você gosta do tema, dá uma lida lá. E ele fala exatamente sobre isso. Estava contando uma experiência lá, e uma pessoa querendo falar mal de outra pessoa, querendo reclamar e xingar outra pessoa. Você falar mal de alguém é como se você fosse, imagina, pegar um barro e jogar barro nela. Ou se você fosse pegar um punhado de fogo, se pudesse pegar um punhado de fogo e queimar a outra pessoa. Quem que se suja primeiro com barro, ou quem se queima primeiro com fogo? Eu ou a pessoa? Sou eu. Quando você fala algo, quando isso sai, você é o primeiro a estar ouvindo. E a gente está falando sobre profetizar, sobre falar e criar imagens. Isso tudo vinculado à sabedoria horizontal. Quando eu começo a falar mal de alguém, eu estou fazendo o quê? Pegando um punhado de barro para atacar na outra pessoa, eu sujo primeiro as minhas mãos. Eu pego um punhado de fogo, eu queimo primeiro as minhas mãos para depois queimar outra pessoa. Então quando eu falo para você começar a andar com novas pessoas, viver novos ambientes, viver novas experiências, é você começar a alimentar a sua fonte para isso, começar a criar uma nova visão. Um dos grandes segredos que você vai aprender nessa tarde, você vai começar a abrir o seu coração, a sua mente e os seus olhos para novas oportunidades.
E quando eu digo oportunidades, não é somente oportunidades financeiras de trabalho, mas oportunidade de ser um pai melhor, um marido melhor, um filho melhor, um amigo melhor, um colaborador melhor, um chefe melhor. É você começar a abrir e viver todos os dias renovando a sua mente, renovando com novas informações, obtendo sabedoria horizontal e sabedoria vertical. Você que está no YouTube, eu vou te fazer um convite. Pega aquele botãozinho lá do transbordo de novo, que a gente já falou sobre ser abundante, ser cheio, ser transbordante. Pega o botãozinho lá e compartilha com 3 famílias que mais fazem sentido para você. Então vamos receber agora para aprender sobre os hábitos das pessoas altamente prósperas. Com uma grande salva de palmas, bora receber Pablo Marçal. Correu hoje já? Parece que Correu? não. Não? E aí? Titi na área, tudo bem? Patrão deixou vocês sair essa hora? Faça uma excepcional tarde. Os hábitos das pessoas altamente prósperas. Tudo que você quiser conquistar na vida, você precisa conquistar algo antes. O que é esse algo? Tudo que você quiser conquistar na vida, você precisa conquistar o que primeiro? Os hábitos. Qual que é o problema de hábito? Ele não vem no primeiro dia, ele não vem no 10º, ele não vem no 20º, ele não vem no 40º dia. Hábito é quando você não lembra o que você está fazendo. Tem hábitos simples que vêm em 7 dias, mas são muito simples. Tem uns de 21, tem outros de 40, tem outros que é tipo 99%, é depois de 66 dias e repetindo todo dia. Seu cérebro tem alguns surtos em relação a ter um hábito que ele não acredita. Então você pode ficar repetindo. Se ele falar, eu não acredito, o que vai acontecer? Ele vai parar. Se ele também não tiver patrocínio energético, que é de energia, ou do ambiente, ou da frequência, ou das pessoas, ele também vai parar. E aí está o grande lance. Quer ter um hábito? Chegue o mais próximo possível de uma pessoa que tem este hábito. Eu vim com alguém agora dentro do carro, um cara famoso da internet. E aí eu fiz uma pergunta para ele. Por que você não vende esse apartamento seu de 1.600.000 que está parado? Pergunta. Está há quanto tempo parado? Meses. Mais de ano. Tem o IPTU para pagar, tem um condomínio para pagar. Agora pensa esse dinheiro aplicado. Se você vender abaixo do preço, a 1,2% que o mercado está pagando. Faz sentido? Vende ele abaixo do preço. 100 mil abaixo do preço. Não. Pode vender, cara. Em 10 meses você perdeu esse dinheiro já. Em 20 meses você perdeu 2 vezes esse dinheiro. E aí a gente é muito bom com certos hábitos e com outros são nulos, são inválidos na nossa vida. Por quê? Porque você ainda não está perto de gente que tem esse hábito. Você não aprendeu esse hábito, você não treinou esse hábito. Confesso que quase todos os dias eu vou levantar a hora que eu levanto. Nessa temporada que eu sempre divido a minha vida por temporada. Igualzinho minissérie ou série nova aí do Netflix. Por exemplo, eu vou para os Estados Unidos e eu coloco outro horário para acordar. Eu passo um bom tempo lá, eu tenho uma casa lá. Eu vou fazer um lançamento, aí aquilo é uma temporada para mim. Aquela temporada eu acordo 4h59 em ponto. A temporada que eu mais acordei no horário específico era 4h37. A temporada de hoje é 3h58. Eu acordo todo dia, 3h58. É uma temporada. Por que isso? Se você falar, eu quero ser assim para sempre, vai ficar chata a vida. Então uma boa dica de hábito, anota aí. Dividir eles por temporadas. Depois que eu descobri isso, ficou mais simples pegar novos hábitos. Que em certas temporadas eu pratico um esporte diferente e nesse esporte diferente eu conheço gente diferente, aprendo coisas diferentes, faço negócios diferentes. Qual o problema do hábito? O hábito ele nunca anda sozinho. Tem um hábito negativo e o positivo. Qualquer um dos dois. Adquirir um hábito. Nunca você vai adquirir só um hábito. Sempre vai ser em par, em trio, em quarteto. Nunca, você vai escrever isso aí. Um hábito nunca anda sozinho. Impossível. Vou adquirir um hábito de corrida. Começou a correr, vai vir um segundo hábito. Vai mudar a comida. A alimentação vai mudar. Porque as duas andam juntos. Você vai ficar forçando o seu corpo. Inclusive, eu quero dar uma declaração. Eu jogava um pouco, razoavelmente bem, futebol na adolescência. Inclusive tinha um sonho de ser jogador e tudo. E eu lembro que a minha cabeça, eu sou muito bom de bola, tenho uma certa habilidade. Só que aí eu fui só trabalhar. E aí a minha cabeça lembrava que eu era bom de bola, mas meu corpo não respondia. Depois de correr todo dia, treinar, correr todo dia, depois de meses, eu fui jogar bola, eu estranhei, todo mundo estranhou. Mas você tá jogando bem demais. Eu falei, o que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito simples. O corpo voltou a ter aquele condicionamento de 10, 12 anos atrás, um condicionamento de explosão, de força, e foi tão interessante porque eu não esperava por aquilo. Porque na minha cabeça eu sei, eu sou bom de bola, só que a bola sempre sai.
eu não dou conta de pegar a bola. Sabe aquela coisa? Só que aí seu corpo voltou, a alimentação mudou, você processa mais rápido, você conecta mais rápido, você explode mais rápido. Por quê? Porque tem uma sequência de hábitos que estão andando um do lado do outro, que garantem isso. O que é grande verdade? Você vai ter que fazer uma lista de repulsa. Anota aí, lista de repulsas. Eu vou te dar a primeira, que aí quando você tem esse hábito, aí já começa a anular os outros. Por quê? Porque você não aceita mais, é uma repulsa isso. Por exemplo, você vai colocar um hábito de, em hipótese nenhuma, falar da vida dos outros. Por mais interessante que seja. Ah, beleza, eu vou adquirir só esse hábito? Não vai. Vai baixar um segundo. Não aceitar ficar perto de gente que reclama. Porque você não fala perto dos outros, é negativo. Aí, quando você vê alguém reclamando, já vai ser repulsa para você. Você vai olhar e pensar, mas por que eu vou aceitar ficar perto de alguém que reclama? Ah, Pablo, as pessoas que são luz têm que ficar perto das pessoas. Não. Você tem que cuidar da sua vida. Você não entendeu a teoria ainda. A equação é o seguinte: quanto mais você cuidar da sua vida, mais chance você vai entregar para alguém que não acreditava nela mesma. E o maior erro da sua vida é querer mudar os outros. Fique em paz, só tem chance de mudar uma única pessoa, é você mesmo. A única pessoa que pode mudar. Alguém fala, e se seu filho for isso? Se seu filho não der certo, o problema é dele, amigo. Mas não vai ser por minha conta. Eu estou dando subsídio, mas eu não consigo mudar nem meus filhos. Eu não mudo a minha esposa. Eu só mudo, fala com a boca assim, eu só mudo a mim mesmo. Pronto. Se você tem o poder de mudar a si mesmo, está faltando só os códigos, algumas coisinhas que você tem que programar no seu cérebro. Vamos lá. Quem aqui bebe refrigerante? Levanta a mão. 180 mil pessoas morrem por ano bebendo refrigerante. É o suficiente para você parar? Fala a verdade, sim ou não? Não. Você fala, ninguém na minha família morreu bebendo refrigerante. Você já foi em algum velório que alguma pessoa falou, eis aqui alguém que morreu por causa do refrigerante? Já foi? Como você não viu nenhum velório, você não acredita nesse dado. São 180 mil pessoas. É um pouco de gente, sim ou não? Isso me convenceu. Você sabe por quê? Não é porque eu tenho medo de morrer, é porque eu pensei, eu sou cristão e não... nessa época... eu não tinha coragem de morrer pelo evangelho, e tem gente morrendo pelo evangelho com refrigerante. E eu criei essa âncora na minha cabeça. Parei de beber em 2015. O que acontece? Quando você cria esse hábito, aí você começa a valorizar tanto a sua vida. Eu fui e troquei ele por água com gás, que é muito mais saudável que beber refrigerante. E o refrigerante, quanto mais escuro, pior. Então, se você quer beber um refrigerantinho, quanto mais claro, menos ruim. Mas é ruim. Agora, bebeu água com gás? Bebeu. Você vai ter que trocar por outra coisa, porque a água com gás é gás carbônico. Seu corpo fica o tempo inteiro tentando expulsar gás carbônico. Se seu corpo fica militando em tirar o gás carbônico que você tenta colocar para dentro, você é um imbecil. E às vezes, alguns de vocês, por eu falar nesse linguajar, não vão mudar. Mas se for científico, você vai mudar. Mas se sofrer com alguém dentro de casa, você vai mudar. Mas se você vê um vídeo na internet com a pessoa que você admira, talvez você vai mudar. Eu quero que você entenda o seguinte, você vai anotar assim, precisa arrumar um jeito. Aí anota o que é o jeito. Um gatilho emocional. Todos precisam de uma âncora, que é um gatilho emocional para gerar a tal da mudança. Senão não muda. Não tem como, tá? Se for filosófico, religioso, se fosse religioso, ninguém ia comer porco, porque era só arrastar a tradição judaica falando que não come porco, certo? Isso é tão forte que por gerações isso foi se arrastando e agora a gente está tendo uma dilaceração cultural. Eu tenho um trabalho social lá na África, inclusive está acabando de fazer uma transferência vultuosa para lá, para terminar de construir as casas, tem lá. E aí, um dia eu falei, com a maior inocência do mundo, e falei, ó, na próxima vez que eu vier, eu vou matar não sei quantos cabelos de gado, um monte de porco, um monte de ovelha. Aí acabou a festa, todo mundo ficou olhando assim para mim. Aí um cutucou, aqui ninguém come porco, é pecado. Aí eu falei, a fulana comeu rato, não comeu? Faltando comida? Comeu. Rato pode. Em necessidade acabou comendo rato, mas o porco não. Vai fazer o quê? Se a cultura da pessoa tem uma camada de frequência que ela não come, então deixa os porcos viver, né? Melhor, né? Vamos nós comer os porcos e você come outra coisa. Uma hora alguém fala pra mim, o que você acha dos veganos? Cara, assim, do tanto que eu gosto de picanha, eu apoio esse pessoal vegano. Porque se você for lógico, não tem stand de picanha pra nós tudo. Alguém prometeu um negócio que não tem como. Tô falando sério. E eu sei que não entende de carne, a maioria das picanhas que você compra não é picanha. Só olhar só. Você dá uma olhadinha na carne, é colchão aquilo lá. Não é picanha, mas o cara corta no triângulo, igualzinho, você fala, é picanha por causa do formato. Você quer realmente ter uma vida altamente próspera? Sim ou não? Copie a vida de alguém que é altamente próspero. Pablo, e aí, eu vou virar a pessoa? Vai. Só não vai ter a conta bancária dela. Se tivesse a conta, você imitaria 100%, sim ou não? Pois é, mas a conta você só vai ter se você for bom de problema, que é um ótimo hábito. Amar problema. Quem ama problema não fica nele, resolve rápido. O problema fica debaixo do pé. Pablo, me dá hábito aí. Se eu acordar cedo igual você? Não vai não.
Então eu não quero esse hábito, mas eu posso te garantir uma coisa: se você acordar mais cedo que todo mundo, você está num ambiente onde tem uma energia tão boa, porque não tem ninguém reclamando, não tem ninguém buzinando, não tem ninguém enchendo o saco. A energia de qualquer lugar, se você acordar antes de qualquer pessoa, é maravilhosa. Se você acordar juntinho, assim, ou um pouquinho antes da luz da aurora, o romper da aurora, você não sabe a energia que seu corpo tem. A gente é afundado em tecnologia, os nossos hábitos são moldados pela grade da televisão. Não sei se você sabe. O horário mais nobre da televisão não é nobre porque você fica acordado, é porque eles descobriram que arrastar você numa programação, naquele horário vai ser o ápice. Aí você fica acordado para assistir o horário nobre, e o horário nobre é tarde. Os antigos dormiam de 10 a 12 horas por dia. Vocês estão dormindo 6 ou 7, né? Dependendo, está dormindo 4, 3 empregos, virou o pai do Cris. São hábitos que não vão te fazer enriquecer, acredite. Mas eu preciso pagar as contas. É melhor você diminuir as contas, expandir isso aqui mais, ter um pouquinho mais de paciência do que ser um burro de carga. Porque esse hábito nunca enriqueceu ninguém, apesar de parecer que alguns prosperaram por isso. Vocês estão entendendo ou não? Então tá bom. Alguém tem dificuldade em processar pensamentos rapidamente? Levanta a mão. Tem dificuldade? Se eu te falar que isso é água, você acredita? Não acredita, né? Quase tudo que eu falar, vocês não vão acreditar. Vocês vão falar água. É água. O cérebro é 90% água, o corpo 70% água, o planeta 70% água. Vocês só precisam de água. 5,5 litros para homem, com estatura mediana, e uns 3,8 litros para mulher, com estatura mediana, é o tanto de água que você precisa. Aí vai calcular quanto de água? 400 ml você bebe por dia. Bebe 1 litro de coca. E aí o que acontece? Uma coisa que talvez você não aprendeu, um hábito terrível. Seu potencial de hidrogênio, que é o seu pH, está o quê? Ácido. E aí seu pensamento não explode. Então qual que é um bom hábito? São hábitos simples, tá? Que eu adotaria depois dessa palestra, depois desse encontro. Hábito número 1, beber água. Na marra, mas beba. Hábito número 2, vá correr. Não dá conta, caminha todo dia. Esse negócio de ficar muito tempo em pé vai fazer você sempre ter um esqueleto muito bom. Até você chegar aos 100 anos de idade, você não vai ficar curvado. Só de ficar em pé, viu? Se você aprender a ficar em pé, eu fico aqui falando adoidado e posso ficar 14 horas sem nenhuma dor. Se você aprender a ficar em pé, isso já vai mudar seu esqueleto. Andar é uma coisa muito boa para você saber. Terceira coisa que você tem que fazer: não coma igual porco, igual você está comendo. Isso tudo é emoção. Você está comendo um prato de emoção e aí sua barriga está desse tamanho por causa disso. Pablo, o que eu faço? Eu tenho muita fome. A maioria das vezes você tem sede. Você confunde sede com fome. Você parece um bicho do mato, inclusive. Fala todo mundo, fala assim para instalar um drive para você ficar repetindo todo dia que vai funcionar. Fala assim, ó, não é fome, é sede. Quer que eu te provo? Enche a cara de água para você ver se você fica com fome. Fica? Não fica? Chama a técnica para acabar com a fome. Não. Você vai beber água no tanto que você precisa. Mulher 150 ml por hora e um homem em atividade normal 200 ml por hora. Se você beber esse tanto de água, você não fica sem fome de verdade. Então, põe na sua cabeça, você que é desesperado e come igual Tasmania, ou então igual um porco. Pensa um pouquinho, coloca um pouco mais de água. Aí você fala, quer dizer que essas pessoas prósperas são assim? Deixa eu te falar, as pessoas altamente prósperas preocupam com pouca coisa. Como que eu preocupo com pouca coisa? Vou te dar uma preocupação. Os rins é uma grande preocupação ou não? Imagina você fazendo uma hemodiálise. Eu acho que é uma das piores coisas que o ser humano se submete. Só que você só vai levar a sério na hora que alguém bater na porta e falar assim, se você não fizer, você vai morrer. Por que foi? Não cuidou. Fumar, tá tudo bem. Depois vai pegar um negócio, como é que chama? Efizema pulmonar. Deixa eu te explicar uma coisa. O jogo não é o tanto de dinheiro que você acumula, mano. O jogo é o tanto de paz, o tempo de paz que você governa. Você vai lembrar disso. A pessoa mais sábia que existiu chama-se Salomão, 40 anos de governo sem guerra. Como? Posso te contar. Quem começou esses hábitos, quem começou a sua governança não foi ele, foi o pai dele. O pai dele foi extremamente radical naquilo que acreditava. O filho ficou 40 anos sem um dia de guerra. Na nação mais perseguida desde o primeiro dia até o dia de hoje. Se você não sabe, a nação mais perseguida até hoje é atacada quase que diariamente. Tem o melhor sistema antiaéreo do mundo, chama Israel. Um cara conseguiu governar por 40 anos. Sabe por quê? Porque simplesmente buscou um negócio chamado sabedoria. Pablo, pessoas altamente prósperas, o que elas pensam? Elas pensam menos em filosofia e agem mais por lógica. Não é só a razão, mas a lógica. Pablo, o que você está falando? Quem é empresário aqui? Levanta a mão. Grande parte aqui é empresário. A empresa não é os processos, não são processos. A empresa não é a filosofia. A empresa, logicamente falando, é um controle de energia. São 3 hábitos que qualquer dono tem que ter. Inclusive eu estava praticando um agora. Eu estava dentro do meu camarim liberando os pagamentos de várias empresas. Eu mesmo faço. Tenho CFO,
Tem uma equipe, acho que a maior equipe de todos os meus negócios é o financeiro, onde tem mais gente. É o lugar que eu gosto de maior detalhamento e a gente tem um hábito impressionante. Eu mesmo olho linha por linha, assim, e antes de aprovar eu leio tudo, ainda mando um monte de áudio e falo, só aprovo depois que me entregar isso aqui. Eu quero essas faturas detalhadas, eu quero os detalhes disso. Um hábito muito bom para você que é empresário: cheque o dinheiro entrando e cheque o dinheiro saindo. Isso vai mudar tudo. Sua capacidade de administração você pode transferir ela para outro, mas o dinheiro entrar e o dinheiro sair, não abra mão disso. Pablo, a gente fatura bilhões, dá para ver ainda. Aí a escala vai aumentando, você não vai mais olhar centavo, nem milhar, talvez você nem vai olhar milhão se você chegar nessa escala. Mas tem esse bom hábito. Pessoas altamente prósperas, elas são produtivas. O que elas fazem com o dia delas? Elas sabem o que é produzir. E aí talvez você não aprendeu, eu vou te destravar agora. Produzir às vezes é tirar um dia de descanso, você está produzindo. Sabe o que é produzir? Você vai escrever, para quem não sabe. Produzir é fazer aquilo que eu projetei, é só isso. O que você projetou hoje? Tirar um dia de descanso. Conseguiu descansar? Foi 100% produtivo. Hoje é um dia que eu vou ler. Hoje é um dia que eu vou investir em network. Hoje é um dia que eu vou fazer isso. Conseguiu fazer o que você falou que ia fazer? Você foi 100% produtivo. Só que você acha que ser produtivo é puxar uma carroça com 7 toneladas de pedra. E não é isso. As pessoas altamente prósperas, elas têm um hábito, anota o hábito, fazer pergunta. Quem não é altamente próspero, qual que é o problema da pessoa? Ela não faz pergunta, ela vive afirmando. E quem afirma sempre é vítima. Vamos falar com a boquinha? Fala assim, quem afirma sempre é vítima. Eu não conheço um governante que está afirmando, não. Ele faz pergunta. Ele fala a mesma afirmação com a interrogação no final. Para quê? Para transferir o ônus para a pessoa. É ela que tem que responder. Mas eu estou vendo com os meus olhos. Pois é, seus olhos têm um problema. A ilusão de ótica engana seus olhos. A distância engana seus olhos. O calor engana seus olhos. Um dia você vai descobrir. Na aviação você vai ver que seus olhos não são tão importantes, né, comanda? Por isso que a gente usa os instrumentos. Eu comprei um granil por causa disso. Assim, meus olhos não estão enxergando nada. O helicóptero está voando guardado dentro das nuvens. Eu nem sei o que está acontecendo, mas os instrumentos sabem. Se depender dos meus olhos, eu odeio esse tipo de voo. Teve um dia que eu quase desmaiei dentro do helicóptero. Eu falei, não, helicóptero não, volta. Era um 429. E aí eu tô guardado dentro da nuvem e eu falei, o que vai acontecer? Guardado, igual avião. Eu filmei, não é avião. Aí eu fiquei numa crise braba alguns anos atrás. E os caras, tá tudo bem, tá tudo projetado aqui, ó. Seus olhos não suportam ver certas coisas, mas seu coração suporta. Os instrumentos adequados de navegação suportam. Vocês entenderam ou não? Hábitos de alguém que é realmente próspero. Tudo que essa pessoa se envolve tem ROI. Anota aí, envolver só com aquilo que dá ROI, R-O-I, retorno sobre investimento em português. Pablo, como assim? Só o que dá retorno? O retorno é sobre dinheiro? Talvez. O retorno é sobre uma conexão? Talvez. O retorno é sobre aprendizado? Uau, melhor ainda. Dinheiro você usa numa viagem, acaba. Você compra uma comida, acaba. Aprendizado acaba quando? Quando você para de compartilhar. Anota esse código aí que ele é bom também. O aprendizado acaba quando eu não transbordo ele mais. Ele acabou. Pablo, eu estou praticando. Então só para você saber, esse é um nível de transbordo. Porque se você está praticando e dando a chance de alguém ver, você já está transbordando. É um transbordo passivo, mas você está transbordando. O ativo, parei para te ensinar. O que é multiplicável? Não, eu parei para pegar na sua mão, só solta na hora que você for. Então tem uns níveis diferentes. Mas só de você praticar algo, você continua fazendo aquele aprendizado ser multiplicado. Se você tem uma técnica de bater na bola de um jeito e nunca mais usa, o aprendizado morreu em você. Alguém que é altamente próspero, o que eles fazem? Só fazem aquilo que dá retorno. E se for próspero de verdade, nunca começa pela grana. Nunca começa pela grana, começa pelo aprendizado. Porque se você aprende, você não depende. Vamos repetir essa? Fala assim, quem aprende não depende. Quantas coisas hoje você é dependente? Quantas? Você sabia que quando você tem uma necessidade de aprovação com a pessoa é porque você depende de algo que ela tem e você não tem? Porque se você tivesse, você vai falar, não tô nem aí, o que você acha? A gente às vezes fica deixando as pessoas julgarem a nossa vida porque a gente acha que não tem o que a pessoa tem. E na verdade isso é uma besteira. Eu sei que você não acredita, mas eu vou falar mesmo assim. Você tem tudo. É papo de coach. Não, é papo de Deus isso aí. Deus não falha na produção dele. Só que tem um problema. Ele escondeu. Por isso que você não acredita. Eu já fui garimpeiro com meu pai, em 1996. Garimpo de esmeralda, paraíso do Tocantins. E aí eu lembro que meu pai saiu com o propósito de caçar esmeralda. Encontrar, né? Escavar. E aí no meio do caminho achou rubi. No meio do caminho achou ouro. No meio do caminho foi fazendo 1000 coisas. Desesperou. Tem um negócio real que é assustador, chama febre do ouro. A pessoa fica em estado febril mesmo. E a pessoa só fica falando daquilo. Meu pai entrou nessa febre. E foi muito interessante o aprendizado lá. Você trabalha explodindo com a lambretinha, com a pontinha de diamante, furando, dinamite, estupim.
E abrindo buraco, colocando os anéis de cimento para segurar, senão desmorona tudo na cabeça do povo. E descendo e fazendo uma estrutura monstruosa para achar a pedra preciosa. É tão injusto, cara. Algumas pessoas descendo, fazendo buraco de 30 metros de fundura. E um cara vai passar a mão assim num capim e acha uma esmeralda da flor da pele. Fila da mãe. A cara do meu pai, a cara dos garimpeiros com ele, falava: por que Deus é assim? É porque você não entendeu o seguinte: tem algumas pessoas que têm seus talentos à flor da pele. Não são todos os talentos e nem são todas as pessoas. Realmente, tem gente com as coisas à flor da pele. Mas é engraçado, são os que menos aproveitam, porque não tem esforço naquilo. Mas dá uma inveja natural, porque um ser humano, ele que está esforçando para ter a mesma coisa, escavar 30 metros de fundura e não acha, o outro passa a mão em cima de um capim. Eu vi a esmeralda sair assim, a flor da pele, do chão. Foi uma das coisas mais loucas do mundo. Pablo, e daí? E daí é o seguinte: você foi feito do pó da terra. Quando Deus criou a terra, Ele escondeu isso na terra. Ele escreveu que a glória dele é esconder as coisas. Melhor, é encobrir as coisas. E a glória do homem é descobri-las. Quem está anotando, anota assim: ó, a glória do homem é descobrir as coisas. Não foi Deus que criou o foguete, mas foi Deus que criou o espaço. E o homem está descobrindo um jeito de chegar lá. É massa demais. O homem não criou nada. O homem só está descobrindo as formas de governar aquilo que Deus falou. Vai lá, deixa eu ver você fazendo. É muito gratificante ser um ser humano e ter certeza que eu não preciso criar nada. Nada. Eu só preciso arrumar formas de governar sobre essas coisas. Mas como que eu vou governar? Não se governa sem os hábitos de governante. Escravo tem hábito. Sabe qual que é o escravo? O hábito mais poderoso que existe na vida do escravo. Vocês vão assustar, posso falar? Tá prontos? Estão prontos? O principal hábito de um escravo, Davi, é estabilidade. O que o escravo quer é estabilidade. Estabilidade? Vou explicar para o Davi. Tem quantos anos, Davi? 6? 6? Eu sou bom de memória, hein, Davi? Estabilidade é aquilo que não existe. É assim que eu vou te explicar. Só na cabeça de quem criou uma fantasia para conseguir se defender por algum tempo. Mas não tem. Vou dar um exemplo. Se estabilidade existisse, os funcionários públicos da Venezuela tinham emprego. Mas a Venezuela não tem nem papel higiênico. Estabilidade existe? Não. Se estabilidade existisse, alguém foi condenado em 3 instâncias, 9 processos. Sabe do que eu estou falando? Se estabilidade existisse, ele estava preso até hoje. Como ela não existe, alguém foi lá e faz o que quer no jogo. O jogo é mudado. A estabilidade, se você quiser ser criança o tempo inteiro, ela é tão estranha que você não vai ser criança o tempo inteiro, mas você vai ser um adulto infantil. Só que você tem bons treinadores, isso não vai acontecer. Mas a estabilidade é o seguinte: é como se você fosse o Davi de 6 anos, tentando ser o Davi de 6 anos com 36 anos. A sua mente pode continuar infantil e imatura, mas você é um adulto. Então não tem como manter essa estabilidade. Quer ter um hábito de alguém que é próspero, sim ou não? Quando você for no restaurante, não compre pelo preço. Pá, mas se eu não der conta de pagar, não entre. Tô falando sério. Tô falando, assim, tem gente que dá aula de coisa que não sabe. Eu dou aula de coisa que eu vivo. Eu defendo inteligência emocional, que foi a palestra mais cedo, porque, você acredita, não foi uma pessoa que me apresentou. Eu não tive a chance de ouvir uma palestra. Eu estava na academia de Direito e eu estava esgotado com esse assunto de Direito. É engraçado. Quando você está esgotado, você tem que caçar uma outra coisa para você fazer. Entrei na biblioteca, virei na ala de Psicologia, primeiro livro. Putz, que grande dia da minha vida. Sabe que ano foi esse? 2006. Em 2006, virando na biblioteca, aparece o livro de um cara que foi meu mentor, tive com ele pessoalmente, um PhD de Harvard chamado Daniel Goleman. E o livro é Inteligência Emocional. Que inteligência que é essa? Nunca tinha ouvido falar na minha vida. Peguei o livro do Goleman e estudei. Fiquei doidaço no assunto. Peguei o próximo livro do Joseph O'Connor e John Seymour, que é Manual Prático de Programação Neurolinguística. Aí eu li o livro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí eu falei, agora eu quero ler esse próximo livro, A Força Mágica do Apelo Emocional. Aí depois eu fui ler do Roland Pollack, que é O Corpo Fala, e do Pierre não sei das quantas. Aí comecei a estudar o cérebro. Aí um dia eu esbarrei em neurociência. Aí outro dia física quântica. Eu falei, mano, o que é isso aqui que eu nunca vi falar? E aí eu fui na galera de psicologia fazer pergunta. E aí, vocês estudam esses trem? Não. Eu falei, mas o que isso está na área de psicologia? Na faculdade de psicologia a galera não estudava aquilo, era muito novo. Em 2006 eu era instrutor de treinamento lá na Brasil Telecom. Eu cheguei e comecei a falar de inteligência emocional. O povo olhava para mim e falava, tá bom. Tipo,
Ninguém falava disso. Era um negócio muito fechado. Era coisa corporativa e de quem pagava caro para empresas americanas vir treinar aqui. Não tinha esse negócio. E isso mexeu muito comigo. Sabe o que aconteceu? Enquanto a minha inteligência emocional e os meus hábitos iam aumentando, eu comecei, infelizmente, a desvalorizar a tal da faculdade de Direito. E quanto mais eu aumentei os meus hábitos e mais próspero eu fiquei mentalmente, menos eu vi aquela grande empresa como uma grande empresa. Nada contra, aprendi muito. Talvez um dia vai ser minha. Eu olhei para aquela empresa chamada Oi e falei: você que é pequeno demais. Aí alguém falou: você está surtando com esse trem de inteligência emocional. Você está achando que você é o governante. Você não está achando, não, tem certeza. É muito ruim ter certeza e não ter a certeza no banco. É muito ruim isso. Quando você tem certeza de um negócio, você pega o cartão, o aplicativo, sei lá, não tem nada lá. Agora você imagina, estudar inteligência emocional, conhecer o mundo espiritual, ficar forte fisicamente, ficar bom de network, ficar bom de modelagem, tirar uma vida para aprender, aumentar sua lista de repulsa, de renúncia, de curtir a vida doidada. Aí você fala: peraí, o que está acontecendo? Cara, que vida é aquela que alguém me mostrou? O máximo que eles conseguiram enxergar. Por que a maioria das pessoas não são prósperas? Porque elas não esbarraram num livro, elas não esbarraram numa pessoa, elas não esbarraram num lugar, elas não fizeram uma listinha de coisas que elas odeiam. Aí vai pegar a sua lista de ódio. Qual que é a sua lista de ódio? Eu odeio ladrão. Só isso? Na lista de ódio de uma pessoa normal, só tem outras pessoas. Na lista de um vencedor, só tem coisas em relação a ela. Eu odeio preguiça, então eu não vou mexer com isso. Eu odeio fofoca, não o fofoqueiro, porque o fofoqueiro precisa de ajuda, inclusive você está precisando. Então na sua listinha de repulsa, evite colocar pessoas. Coloque você mesmo. Eu odeio o diabo. Tá, tudo bem, mas o que o diabo representa em você? O mal. Não pratique essa miséria, que essa é a própria pessoa do diabo. É fácil você colocar na sua lista de repulsa gente, é só você não chegar perto dela, mas isso não vai te mudar. Agora, se você tiver repulsa com isso, mesmo que você leve prejuízo, você vai fazer o que precisa ser feito. Pessoas altamente prósperas, elas não falam que uma coisa é cara, a não ser para se exibir. Quando uma pessoa altamente próspera fala assim: isso aqui é muito caro, ele está falando dele. Mas uma pessoa altamente próspera não usa a expressão caro, porque caro significa duas coisas. Essa coisa não é do perfil dessa pessoa ou não dá ROI para ela. E tem como, te explico. Comprar uma Ferrari para duas pessoas pode ser caro para um e barato para outro. Como? Se eu comprei a Ferrari para aparecer, isso não vai me dar retorno, foi caro. Pablo, baixa um exemplo para nós melhorzinho. Tá bom, iPhone 14 Pro. Não uso para nada, caríssimo uma máquina dessa. Faço dinheiro com isso na internet, barato demais. Imagem boa, velocidade, não trava. Um iPhone que costuma travar é porque seu cérebro trava, é alguma coisa sua. Porque não faz sentido, eu nunca vi. Eu não vejo um iPhone travar. Aí você fala: meu trava, eu sei por quê. Parou de prosperar. Deixa eu contar o segredo do iPhone travando. Ele só trava depois de 18 meses. Vocês pegaram o código ou não? Se você parou de prosperar, ele já está programado para não funcionar depois de 18. Tanto é que eles têm uns processos de centenas de milhões de dólares nos Estados Unidos que descobriram que tem uma obsolescência programada dentro do iPhone para você começar a ficar irritado e desfazer do aparelho. Não é que ele trava, é você que travou. Vocês não pegaram, né, o que eu falei? Quem entendeu de verdade? Quando eu falei que o iPhone não trava, ele não trava, foi você que travou. É porque você fica com o mesmo iPhone 18 meses, entendeu ou não? Será que eles pegaram, Maranhão? Se você tem gente aqui com iPhone 8, como você consegue? Eu sei por que você consegue, quer saber ou não? Gente travada pode usar o iPhone 4, porque é da mesma velocidade. Pegaram o código? É porque assim, os iPhones novos, eles rodam processadores diferentes para programas diferentes. Mas como você não muda, o iPhone 4 é a sua cara. Mas não vamos longe, não esquece o iPhone. Isso é um Windows 95. Faz sentido ou não? Então tem que mudar. Sabe o que é interessante? É que tem como você mudar seu hardware. Eu vou te contar que jeito que é a sua cabeça. Você é uma máquina de última geração, mas parece um Pentium 2. Por que parece o Pentium 2? As memórias estão lá dentro, os processadores estão lá dentro, mas você usa 1%. Então parece um Pentium 2. Você precisa fazer o quê? Aqui vocês vão anotar. Não hardware. Hardware precisa de resultado para ele ficar mais forte. Escuta. O hardware, que é o físico, eu estou arrepiado de falar isso. O hardware só vai ganhar mais potência se ele for treinado. Presta atenção no código. Código fresco. Se você quiser ter um hardware com a cabeça física que você toca mais forte, você precisa treinar ela. Ela não vem liberada. Ela é como se fosse um videogame, com a fase 1 liberada. Tem que ir ganhando as fases. Aí seu hardware fica forte. E o que faz o software ficar forte? Avançar em mentalidade. Software é mentalidade, hardware é o cérebro. Então, se você quiser anotar, para quem não sabe, escreve assim: mente é igual a software. Software com W. W-A-R-E. Software, programa. E o hardware, que é a máquina.
Essa é seu cérebro. Então, o cérebro e a mente, para quem não sabe, são duas coisas diferentes. Pablo, é o seguinte, eu quero usar minha vida para valer a pena, eu quero que todo mundo veja, eu quero incentivar mais gente. Aí você precisa de ficha para jogar, tipo a máquina de videogame. Eu quero que você entenda que o dinheiro, para você ganhar esses hábitos, e daqui você pode sair muito forte, vai depender do jogo que você quer jogar. Posso te falar? Senão você não precisa desse tanto de dinheiro. O que eu mais vejo é gente, nem precisa de tanto dinheiro, passa para mim que eu resolvo. Daqui. Realmente, Deus ele não vai investir na maioria de vocês, por enquanto, porque vocês não sabem o que fazer com isso. E uma grande qualidade da identidade de Deus chama-se investidor. Abre Mateus 25, você vai entender. Parábola dos talentos. A um ele deu 1, a outra ele deu 2 e a outra ele deu 5. E está escrito, e deu de acordo com a capacidade. Putz, ele deu 1, aguenta 1. Vai lá. Aí 1 fez o quê na história? Enterrou. 2, saiu, negociou, voltou com 4. O outro que recebeu 5, negociou, voltou com 10. O que tinha 2 e o que tinha 5 ouviu a mesma fala na parábola. Falou assim, ó, servo bom e fiel. No pouco foste colocado e você foi fiel, então agora no muito eu vou te colocar. O que é o investidor? O investidor está te testando. E na sua primeira rodada de teste você cai. Ué, vamos apertar o reset. Try again. Vamos jogar de novo. Tente de novo. O seu grande problema é que você não está numa missão para Deus. Seu negócio é arrumar as fichinhas do jogo para você ter uma boa casa. E é legítimo, você pode fazer isso, tá? Você tem que escolher para você entrar mesmo, para ter uma vida altamente próspera, se você joga o jogo dele ou você joga só o seu. Ele não tem ciúme do seu jogo, ele sempre vai ser pequeno perto do que ele te chamou. E ele sempre vai investir, dependendo do quê? Dos hábitos que você tem. Não do arroto que você solta, não da bravata que você fala, mas de um coração obediente, de um coração contrito quando erra. Pablo, eu posso errar? O investidor permite erro, permite falha inclusive, mas tem repulsa. Para pilotar helicóptero pode ter falha não. Não admitimos falha, senão custa a nossa própria vida. Às vezes a sua está custando também, de tanta falha que você tem na vida. Então, o que é o grande lance? Não mire na prosperidade pela grana, porque grana vai atrair mais ladrão, vai atrair mais hater. Hábito de alguém realmente próspero, fala com a boca assim, prosperar é crescer. Se eu não estiver enganado, do zero até o teto aqui tem 7,40 metros. Esses 7,40 metros, se a gente fosse crescer uma estrutura aqui, ó, 7,40 metros, dá para fazer 2 pisos aqui. Se fosse fazer um negócio bem apertado, daria para fazer 3. Tira a diferença aqui com 2 e deixa um mais apertado para cima. Só que aí está o detalhe. Se eu preencher a volumetria máxima desse prédio, eu parei de prosperar. Quando eu alcanço a volumetria máxima de algo, eu parei de prosperar. Qual que é o segredo? Ou você cresce para o lado, ou você arrebenta esse telhado e vai embora para cima. O que é não prosperar? É não crescer. Mas bater o limite, tipo, a sua cabeça tem um limite. Continue arrumando novos hábitos para aumentar a pressão e nunca parar de crescer. Por que um pobre sempre olha para o rico e fala assim, só quer crescer? Mas eu fui chamado para isso. Eu quero crescer, a responsabilidade vai aumentar, a energia vai aumentar, um monte de ladrão vai aumentar, vai ficar um monte de gente em volta. Vocês têm que aprender isso, tá? Não tenha medo de ladrão. Aonde há riqueza, há ladrão. Difícil um pobre ficar roubando o outro. Eu já morei na quebrada, os ladrão não roubam no mesmo bairro, eles roubam em outro bairro. Porque nos lugares que eles moram, todo mundo é pobre. Tô falando, eu já morei num lugar que eu vi os meninos atravessando e indo para os bairros melhores para roubar os outros. Voltava e eles lá, ninguém achava que eles eram ladrão. Eles roubavam nos lugares, por quê? Porque se é todo mundo pobre, vai roubar o quê? Um dia minha mãe, eu falei, vamos para a fazenda comigo e tal. Aí eu morro de medo de um ladrão entrar lá e roubar. Eu falei, roubar o quê, mãe? Deixa o seu celular em casa então, vai roubar o quê? Lá tudo é meu, deixa que rouba. Preocupa com isso não, e fora aqui tem uns 3 oitão tudo esperando, vamos embora. Não tem medo. Medo de quê, moço? Um ladrão, ele não rouba um pobre. Ele vai roubar sempre quem tem alguma coisa. Põe na sua cabeça. Agora você tem coisas na eternidade, ele nunca vai roubar. Para que você tem medo? Você tem medo porque você é doutrinado a ter medo. E o medo vai te paralisar. Você vai ter mais um hábito nojento para não prosperar. Alguns aqui deixaram de prosperar porque não aguenta ver os outros falando de você. Sim, é verdade ou não é? Alguns aqui. Eu não posso nem comprar esse carro porque o fulano vai falar. Isso é um hábito de alguém que é realmente derrotado. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu ia perguntar assim, vocês querem prosperar? O que é a resposta automática? Não, eu sou, fala com a boca assim, eu sou a prosperidade. Aí um encapetado ali vai escrever assim, o Marçal é da teologia da prosperidade. Eu sou teólogo, eu estudei, bacana, mas posso te falar uma coisa? Eu nunca vi um traço de pobreza em Deus, nunca vi. E o jovem rico? Jesus falou para ele dar a riqueza, falou porque era a única coisa que ele tinha. O José de Arimateia só usufruiu de tudo que ele tinha, network e dinheiro inclusive. Nunca falou nada.
Ah, não falou porque ele estava no túmulo. Não, mas ele ressuscitou, ficou 40 dias, o rolê não falou nada da riqueza do homem que ajudou, com tudo que ajudou. Não precisa falar porque a riqueza tem propósito. Se a sua riqueza não tem propósito, alguém vai falar, mano, vamos passar ela no moedor aqui para ver se sobra alguma coisa. Fala com a boca assim, ó, dinheiro não é riqueza. Acabou com o verso. Eu sei que você está afim do dinheiro, ficha de jogo. Escreve assim, dinheiro é ficha do jogo. O que é isso? Depende do jogo que você está jogando. Anota assim, o jogo aponta para o hábito. Isso eu te provo que quem quer ser próspero tem que ter hábito de gente próspera. Quem quer jogar tênis não é porque tem o peitão grande que tem que ficar sem camisa. Tem que entender o jogo. As moedinhas virão conforme você cresce no jogo. Os hábitos têm a ver com o jogo. Por exemplo, esse tênis meu aqui é um tênis de corrida. Você vai jogar tênis, você vai quebrar seu pé, vai deslocar alguma coisa. Por quê? Porque é um tênis mole demais. E aí, a gente, todo dia inventando moda, jogando alguma coisa, a gente indo e comprar. Tem que comprar um tênis de tênis. Aí os caras não vão comprar, não? Vai. Tênis tem que ser duro no chão. Porque você vai correr e é perigoso estragar seu joelho. Então vamos comprar o tênis. Aí foi jogar golfe, Maranhão. Aí foi comprar, mano, eu não aguento mais comprar coisa para cada esporte. Pois é, mas esse é o jogo. Sabe que jeito que é o tênis de jogar golfe? Tem umas garras embaixo do tênis, do solado. Eu te pergunto, que jogo você quer jogar? Eu quero ser empreendedor, apto de empreendedor. Sentir mais dor que o trabalhador. Não ter vergonha de pedir investimento. Ensinar essas pessoas 1000 vezes para não ter que fazer 1 milhão de vezes a mesma coisa. Tem seus hábitos. Tem que ter o hábito daquilo. O que é que você quer fazer? Tenho que estar ouvindo os melhores. Tenho que andar com os esforçados. Tenho que, enquanto estou fazendo a minha caminhada de 2 ou 5 quilômetros, tenho que estar ouvindo podcast o tempo inteiro. Eu tenho que estar me alimentando desse negócio. Para quê? Para aprender a administrar as fichinhas. Não é comprar elas ainda e nem tê-las. Todo jogo ele precisa ser dominado na mente primeiro, para depois ir lá e praticar com o corpo. Qual que é o seu grande problema? Você quer ir de qualquer jeito, não vá. Dá uma imersão na sua alma, na sua mentalidade sobre esse assunto e ouça tudo que você puder. Pablo, eu aceitei Jesus. Imerge nisso. Vai ouvir só sobre isso. Vai deitar na palavra. É a sua fase. Se você fizer muito bem feito, você não vai fazer 2 vezes a mesma coisa. Você vai entrar numa imersão, aquilo vai virar você. Eu quero ficar bom com o restaurante. Imersão absoluta nisso. Quem são os melhores do Brasil? Vou ouvir. Quem são os mais esforçados? Quem mais cresceu? Eu quero estar junto. Ah, não tem como. Por isso que eu te perguntei, qual que é o seu jogo? Na verdade, a maioria de vocês não tem um jogo. A única coisa que vocês têm é, eu quero dinheiro. Por isso que o Silvio Santos é o cara mais amado do Brasil. Vocês sabem disso ou não? O Silvio Santos é o cara mais amado do Brasil porque ele fala, quem quer dinheiro? Ele dá 50 conto para cada um, você fala, eu quero viver disso. Engraçado. O programa do Silvio Santos não paga para as pessoas irem lá. Os caras montam a caravana, ele nunca gastou dinheiro com aquilo. Ele sempre teve o auditório cheio e ele dava umas notinhas de 50 para cada um, de 20 ali, e ficou o cara mais misericordioso, a imagem mais poderosa. Por isso que ele ia ser presidente lá em 89. Mas vou passar uma tarefa para vocês. Anota aí. Adquirir 7 novos hábitos no próximo mês de setembro. Só que para isso, nos próximos 7 dias, hoje não é dia 22, anota aí a tarefa de jeitinho, nos próximos 7 dias você vai deixar 7 hábitos ruins. Você vai arrumar 7 novos em substituição aos 7 ruins. É isso que vai acontecer.